Olá pessoal que acompanha nosso canal no YouTube e a nossa página no Wix, tá? Vamos aqui falar hoje de resumo, como fazer um bom resumo. Antes de falar como fazer um bom resumo, para que fazer um bom resumo? Primeiro, para revisar, tá? Você estudou algum tema, você estudou aquilo para quê? É para fazer uma prova ou é só para conhecimento? Seja lá para o que for, né, qualquer uma das duas alternativas, em algum momento você vai ter que revisar aquilo, né? Porque o esquecimento vem, né? Já tem um vídeo da curva de esquecimento, você pode acompanhar, procurar depois, tá? Mas enfim, a gente precisa revisar em algum momento, certo? Então o resumo ele serve para isso. Então, partindo desse princípio, há um mandamento para fazer o resumo. Um mandamento, como se fosse um mandamento bíblico. O resumo ele tem que ser mais curto e mais simples que o texto. Tá? Isso aí é inegociável. Se o texto lá é, sei lá, 5 páginas, 6 páginas, 7 páginas, o resumo tem que ter 15 linhas, 20 linhas. Tá? O resumo ele tem que ser, como a palavra diz, resumido. Veja bem, um exemplo aí, vou usar como exemplo as teses e dissertações da área acadêmica. Em geral, os trabalhos aí de 100, 150 páginas, 200 páginas, ela traz um resumo de uma página ou 2 páginas no máximo, tá certo? No máximo mesmo. Ou seja, uma página para cada 100, em média, tá certo? E o espírito do resumo deve ser esse, tá ok? Bom, então, guarde primeiro isso aí. O primeiro mandamento, o resumo ele tem que ser mais curto e mais simples, tá? Ponto. Segunda ideia essencial para fazer um resumo é de achar o tópico frasal. O que vem a ser o tópico frasal? Ela é uma ideia básica, né? E normalmente já vem na primeira oração, primeira frase do parágrafo, tá? Ou seja, cada parágrafo ele tem um tópico frasal. Então você resume um texto, basicamente, você pode proceder parágrafo por parágrafo, cada parágrafo ele tem uma ideia central que está expressa nesse tópico frasal. Vou utilizar o exemplo aqui, uma pesquisa sobre o Renascimento Italiano, tá? O site lá do suapesquisa.com, mas essa técnica pode ser aplicada para qualquer nível de estudo. Se você está se preparando para um vestibular, para um concurso público, para qualquer outra coisa, tá? Uma prova de proficiência ou até mesmo prova de mestrado, etc. Você precisa fichar textos, né? Esse método pode ser utilizado, tá ok? Então vamos lá. Primeiro, a leitura do parágrafo. Os governantes europeus e o clero passaram a dar proteção e ajuda financeira aos artistas e intelectuais da época. Isso aqui de cara já é o tópico frasal. Vou continuar a leitura do parágrafo e depois a gente conversa. Essa ajuda, conhecida como mecenato, tinha por objetivo fazer com que esses mecenas, governantes e burgueses, se tornassem mais populares entre as populações das regiões onde atuavam. Neste período, era muito comum as famílias nobres encomendarem pinturas, retratos e esculturas junto aos artistas. Bom, trouxe uma série de informações. Logo na primeira frase, temos lá o tópico frasal. Veja bem, os governantes europeus e o clero passaram a dar proteção e ajuda financeira aos artistas e intelectuais da época. Isso aí você já pode resumir. Agora, quais são os outros detalhes aí que a gente pode entender como supérfluo? Primeiro, a explicação, né, de que essa ajuda vinha dos mecenas, que é um termo específico, né, para aqueles que desempenhavam o mecenato. Famílias ricas, burguesas, que ajudavam então os artistas, né, uma espécie de patrocínio. Tá? Isso é dispensável, está explicando, tá? Digamos, tornando a coisa mais minuciosa. Também lá no final, dizendo que era muito comum as famílias nobres encomendarem pinturas. Também é um detalhe, né? Pra gente que quer de história, por exemplo, pode ser um detalhe que faz toda a diferença, né? Diz o ditado, o diabo mora nos detalhes. Mas enfim, para você resumir o texto, você tem que abrir mão de algumas coisas. Então o que é o essencial aqui? O essencial é o tópico frasal que está lá no início. Agora, você vai copiar exatamente aquele tópico frasal? Não. A ideia é que você torne aquilo mais simples. Como vai ficar mais simples? Você escrevendo com as suas próprias palavras, tá? Vai ficar mais simples para você. Então, se você vai variar de acordo com a sua percepção linguística, com o seu nível de vocabulário, mas enfim, você tem que tornar o resumo
digamos, inteligível para você. Ele tem que ser fácil de ser lido por você, tá certo? Então, você pode fazer uma reescrita. Eu fiz uma reescrita básica aqui, mas você pode escrever isso de diversas formas, né? Por exemplo, os artistas recebiam proteção e patrocínio de governantes e religiosos, tá? Tem certo ou errado aqui? Não. Tem que ser, digamos, lógico que tem um critério objetivo, você não pode tirar coisa lá do mundo da lua, né? Eu estou tirando o texto, certo? A ideia central do tópico frasal, tá ok. Você pode reescrever de diversas formas. Isso aqui é só uma forma básica, tá ok? Bom, terceiro ponto do resumo, então. Vamos passar a ideia do tópico frasal. O terceiro ponto é o seguinte, gente. O resumo, ele se atém, ou seja, ele se restringe àquilo que está no texto, né? Não tem que incluir nada que não esteja no texto no resumo, né? Às vezes você está fazendo uma pesquisa de o mesmo tema em vários livros, vários sites, etc. Aí você começa a passar informação de um para outro. O resumo não deve ser feito dessa maneira. O resumo se atém àquele texto em questão, tá certo? Pontual. A partir disso aí, você faz a sua reescrita geral. Aquela ideia do tópico frasal de cada parágrafo, você vai, então, articulando eles numa escrita geral. Tem gente que prefere fazer em tópico. Tá? Se é um resumo só para seu estudo, tudo bem, faça em tópico, tá certo? Às vezes é um resumo, uma exigência de uma prova, sei lá, qualquer coisa. Aí tem que ter uma estrutura textual, né? Com desenvolvimento, né? Enfim, conclusão. Aí é outra história, certo? Bom, uma quarta dica aí para fazer o resumo seria você estabelecer palavras-chave, tá? Não é obrigatório, mas eu acho que ajuda muito. Ou seja, você pega lá, de acordo com aquele tema, por exemplo, Renascimento italiano. Qual palavras-chave você elencaria, então? Palavras que você bate o olho e lembra de mais coisas, né? De mais conteúdo. São palavras que são chave para entender aquele assunto, para você relembrar aquele assunto. Por exemplo, Renascimento italiano, a gente poderia falar de Leonardo da Vinci, uma palavra-chave. Fala, mas são duas palavras, Leonardo e da Vinci? Não, nesse caso é uma palavra só. A gente fosse colocar lá, enfim, um nome composto, por exemplo, reforma religiosa, reforma protestante. Também é uma palavra-chave só nesse caso, né? Embora sejam dois termos, tá certo? Então, palavras-chave quer dizer isso. Por exemplo, para se falar de renascimento, a gente pode falar em humanismo, né? Antropocentrismo, como palavra-chave, ou também renascimento das cidades, por exemplo. Aí os exemplos vão por aí. E, enfim, é importante que as palavras-chave digam alguma coisa para você, tá? Também não tem certo e errado, né? Contanto que esteja de acordo com aquilo que está no texto, não tem certo e errado, tá certo? É aquilo que te faz lembrar mais, que te conduz ao entendimento do texto, certo? Bom, passado aí as palavras-chave, é um item opcional que pode agregar muito, dependendo da finalidade do seu resumo, né? Que é você transcrever alguma citação, né? Por exemplo, do texto original. Essa citação é aquela passagem geral, pequena, né? 3, 4, 5 linhas, mas que ela tem uma força tão grande, né? Uma força, digamos, de síntese, ela diz tanto daquele texto que ela não tem como ser reescrita, né? Se você interfere, acaba ficando pior. Então você pode usar o artifício da citação, abre aspas, copia, né? Ipsis literis, igualzinho, fecha aspas, ok. Anota a página também de onde você tirou, a fonte completa, né? As referências completas. E por fim, um detalhe muito importante que você não pode esquecer, o seu resumo, ele deve ser identificado, ou seja, tem que ser feita uma espécie de catalogação. Da onde que você tirou aquilo? Você resumiu aquilo do quê? Pode ser uma aula de um professor? Pode. Também resumo da aula tal. Foi um texto do livro didático, capítulo 33. Então, resumo do capítulo 33 do livro tal. Né? Ou seja, ao longo dos seus estudos, você pode se deparar com diversos materiais diferentes e às vezes você depois vai lá consultar o resumo e você nem sabe da onde você tirou aquele resumo. Então, o resumo ele tem que ser identificado, catalogado. Da onde você tirou aquilo do original que você resumiu. Certo? Então,
basicamente é isso, essa é a estrutura do resumo. Ele tem que ser mais curto, ele vai ser completo, vai te dar a ideia completa, vai te ajudar a lembrar, vai te ajudar a fazer revisões, né, seja para qual finalidade você queira, tá certo? Então, espero que você coloque em prática essas dicas, use-as porque vai te ajudar muito na hora de fazer o seu resumo e na hora de estudar, seja o seu foco vestibular, concurso ou qualquer outra coisa, tá certo? Então, se você gostou, pode dar um curtir no nosso vídeo e espero vocês para os próximos vídeos no nosso canal, tá certo?